Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre a Operação Eusíbe. A Operação Eusíbe aconteceu durante a Guerra do Chaco. A Guerra do Chaco foi um conflito entre o Paraguai e a Bolívia. Foi a guerra mais sangrenta do século XX na América do Sul. E essa guerra aconteceu por uma série de motivos. Ela virou filme, virou até histórias em quadrinhos. Nós temos aí a história do quadrinho do Tintim. E o Brasil não queria se meter nessa guerra, mesmo tendo uma fronteira muito grande com o Paraguai e com a Bolívia. O Brasil tinha saído da Revolução de 32, da Guerra Civil de 32. E a Guerra do Chaco foi exatamente assim que terminou a Guerra Civil de 32, começou a Guerra do Chaco, que vai até 1935. O Paraguai recebeu uma ajuda descarada da Argentina, em termos de material, armamento, até roupas para fardamento, combustível, recebeu muita coisa. E a Bolívia recebia ajuda militar do Chile. O Brasil, na época do Vargas, estava com medo que a Argentina se tornasse a potência hegemônica ali no Prata. Então não dava um apoio assim formal a nenhum dos lados, mas sempre mais do lado da Bolívia. E a Bolívia sabia disso, porque o Brasil aqui no Brasil tinha um porto seco, onde os bolivianos recebiam suas encomendas internacionais. Só que o governo brasileiro não deixava passar armamento para lá, que ia de trem até Corumbá. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: os bolivianos sabiam que o rio Paraguai era fundamental. O Marechal Estigarribas, o comandante paraguaio, dizia que era a artéria principal do Paraguai nessa guerra, era o rio Paraguai. E, para protegê-lo, ele tinha as caioneiras. A caioneira Humaitá, que recebeu uma atenção muito grande na época. Eles até tentaram afundar a caioneira por via aérea e não conseguiram, os bolivianos. A Humaitá, ela levou 62.500 combatentes para a linha de frente através do rio, em 84 viagens. E a caioneira Paraguai levou 52.000 combatentes em 81 viagens. Além de víveres, munição, trazia prisioneiros, feridos para a retaguarda. E os bolivianos estavam muito preocupados com isso. Era um fluxo que eles tinham que cortar. E a Argentina ajudava muito, porque o governo argentino tinha muitos negócios de navegação ali no rio Paraguai. Então, o que os bolivianos pensaram? Em uma operação secreta para afundar as duas caioneiras paraguaias, se possível. E eles pretendiam fazer o seguinte: era comprar minas navais usadas na Revolução de 32, aqui no Brasil, em São Paulo. Porque na Revolução Constitucionalista, os paulistas criaram suas próprias armas. Eles fizeram uma série de armas, incluindo minas navais, minas flutuantes, que eles queriam colocar na Baía de Santos contra os navios federais. Então, o governo brasileiro parece que fingiu que não sabia dessa transação. Essas minas foram compradas pelo cônsul da Bolívia, que é o Justino Kiesbert. Esse cara era um político ligado a muitos empresários paulistas, e ele estava em Corumbá nessa época. Então ele montou uma equipe que pretendiam comprar essas minas, levar secretamente para Corumbá, via férrea, né? Corumbá, nessa época, era o terceiro maior porto fluvial da América Latina. E tinha um fluxo muito grande, né? Durante a guerra, o fluxo de passageiros tinha parado, mas navios de transporte de passageiros grandes utilizavam o rio Paraguai, vinham do Prata, subiam o rio Paraguai e faziam ali o transporte. Esse transporte só parou mesmo quando a estrada de ferro,
que ligava São Paulo a Mato Grosso, ela foi concluída. Esse transporte deu uma parada. E o serviço secreto boliviano, junto com o cônsul, o Justino, eles bolaram essa ação do lado brasileiro, eles iam colocar as minas no Rio. Iam trazer de São Paulo, eles chamaram, mas para formar a equipe, eles chamaram até um espanhol, ele era conhecido como Espanholito. Esse cara era Alfredo Fernandes, e ele depois foi descoberto que ele era um agente secreto espanhol, e também um radiooperador, que Prudêncio Tavares. Esses caras formaram um núcleo de uma equipe de sabotagem, a gente pode dizer isso, para implantar as minas flutuantes no Rio Paraguai, mas do lado brasileiro. Isso podia dar um problema internacional fortíssimo, porque o Brasil nessa época era neutro. Vargas queria neutralidade total do Brasil, mas tinha um olho na fronteira, porque a Argentina podia se tornar ali senhora do prata e essa guerra podia se estender. Então o Brasil fingia que não estava vendo essas coisas. Então a operação ocorreu. Eles chegaram a montar um acampamento em plena selva, levaram as minas através da selva, enfrentaram doença, tanto que o primeiro operador, que não foi o Prudêncio, ele morreu de febre. Muita gente diz que é malária hemorrágica, ele morreu muito rápido. Então ele não conseguiu contato com o pessoal dele lá na Bolívia. Então eles ficaram sem saber exatamente o que estava acontecendo. Porque os bolivianos tinham uma estratégia de fazer um ataque falso à Bahia Negra, que é uma região ali no Rio Paraguai, e atrair as caioneiras, que elas subissem o rio e colidissem com as minas. Eles acreditavam que as caioneiras estariam lotadas de soldados, porque eles atacariam a retaguarda dos bolivianos, que seria um ataque falso, né, que os bolivianos estavam planejando para essa armadilha. Só que as caioneiras nunca subiram o rio. Os documentos que foram descobertos, que eu uso aqui nesse vídeo, eles não tratam exatamente, contam toda a história, porque esses documentos estão nos livros de história do Serviço Secreto Boliviano, dessa operação no Chaco, que eu tirei dessa fonte aí, que é um canal de história que conta essas ações secretas dos dois lados, tanto do Paraguai quanto da Bolívia. Então eles dizem que não está completa, ninguém sabe exatamente por que os paraguaios não caíram nesse truque. Não sabe se a contra-espionagem paraguaia descobriu o plano boliviano ou foi azar mesmo, né, do pessoal. Então eles levaram um tempão para instalar essas minas, fizeram tudo certinho. Só que aconteceu o seguinte, em 2 de abril de 35, eles conseguiram colocar todas as minas, ninguém sabe a quantidade certa de minas, mas segundo um oficial da Marinha que eu consultei, e eu agradeço ao Pablo sobre o assunto, ele me falou que pelo menos 3 minas flutuantes tinham que ser colocadas para ter algum resultado viável, né, que conseguissem detonar alguma das caioneiras. E os bolivianos achavam que detonando uma caioneira, eles ficariam na frente nas negociações de paz, já que eles já estavam se ferrando ali na guerra. A guerra não estava indo muito bem para o lado boliviano. Com 2, eles já consideravam uma vitória. Eles teriam vencido a guerra contra o Paraguai. E eles entraram em contato com o governo boliviano e não conseguiam a resposta. Só que no dia 14 de julho de 1935, a guerra acabou. A guerra acabou, houve um armistício de paz, o Brasil negociou essa paz com a Bolívia e o Paraguai. E os documentos falam o seguinte, que o cônsul que estava aqui no Brasil mandou mensagens para o presidente boliviano perguntando o que eles iam fazer com essas minas, porque as minas estavam ativas, as minas estavam lá.
Só que nós não sabemos qual foi a ordem do presidente, se foi para destruir as minas ou deixar para lá, porque as minas não tinham marcas, elas não eram marcadas. E se houvesse uma tragédia, um navio de passageiros batesse ali numa daquelas minas e fosse um ataque, os bolivianos iam jogar a culpa no Paraguai. Mas isso nunca aconteceu. Então nós não sabemos o que aconteceu com as minas, se foram destruídas, se eles desmontaram as minas, a gente não sabe. O que sabemos é que foi um esforço muito grande, eles enfrentaram a selva, os animais, doença, tanto que um morreu na tentativa de colocar essas minas e não deu em nada. Foi uma missão completamente fracassada nesse ponto. Mas se tivesse acontecido uma coisa, afundado as canhoneiras, ou um navio civil tivesse batido na mina e explodisse o navio brasileiro, aí seria uma outra história. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.